Oh, aleluia, uma salva de palmas, queridos, para o Senhor, porque Ele é merecedor. Podeis tomar os nossos assentos, queridos. Esse louvor, se baseia praticamente no livro de Apocalipse, onde o apóstolo João tem uma visão, da pessoa de Jesus Cristo, onde ele vê algumas características de Jesus, e ali relata algumas coisas como fogo nos olhos, onde Cristo é o noivo e a igreja é a noiva de Cristo, nós como um corpo de Cristo na terra somos a noiva do Cordeiro de Deus, que está a guarda do noivo. E também o que está escrito no livro de Apocalipse capítulo 3, versículo 20, onde Jesus está às portas e bate, diz o texto: aquele que abrir a sua porta, ele entrará nele e fará nele morada, e ceará com ele. Então, quando nós abrimos nosso coração, o Senhor entra e faz morada, dentro do nosso espírito, dentro do nosso ser. Então, tem que entender um pouco de alguns termos do livro de Apocalipse para poder compreender com mais profundidade esse louvor, que é maravilhoso, ao meu ver, pelo menos. Amém? Amém? Pode? Amados, convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 11. E versículo 1 até o 11. 2 Samuel 11, do 1 ao 11. Nós vamos estar lendo o texto, Irmão, tu pode pôr para mim na versão internacional? NVI? Faz favor, 2 Samuel capítulo 11, do versículo 1 ao 11. Amém? Quem não tem Bíblia pode acompanhar aqui no telão. Diz assim: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliá e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da sua impureza, da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe: envie-me Urias, o hitita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe e os soldados e como estava indo a guerra. Ele disse: vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio, logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas de seu senhor, e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas, o meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Amém? Feche teus olhos aí, querido. Vamos orar mais uma vez? Senhor, Deus poderoso, Tu que dás o entendimento das questões do Espírito, Pai, trazei-nos a revelação, Pai, da palavra do Senhor e das questões do mundo espiritual, para que possamos entender e compreender as coisas do Espírito neste momento, para que a Tua palavra, Pai, possa ser semeada em nossos corações
e achar ali boa terra, Pai, para que ela possa germinar, crescer, florescer e frutificar, Pai, a 100 por 1, a 60 por 1 e a 30 por 1, Pai. E que o Teu nome, através da Tua palavra, Pai, e no coração dos Teus servos, o Teu nome seja honrado e glorificado nesta noite, e assim nós possamos crescer através do ensino da Tua palavra, por meio da revelação do Teu Espírito Santo e sob a inspiração do mesmo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Queridos, esta é uma passagem, né, que fala a respeito da queda, de uma das quedas de Davi. É interessante, muitas pessoas dizem, né, que a Bíblia ela foi escrita por homens, né, e apresenta como que super-heróis, super-personagens. Quando nós falamos de Davi, nós normalmente temos uma lembrança na nossa mente, né, de um grande homem de Deus, né, Davi, o rei de Israel, o maior rei de Israel praticamente, né, um rei que foi perfeito em seus caminhos. A Bíblia diz, chama inclusive Davi do homem que andou segundo o coração de Deus, um homem segundo o coração de Deus de fato. Então, quando nós normalmente nos referimos ao rei de Israel, especificamente ao rei Davi, nós temos uma determinada imagem da pessoa de Davi. E como eu disse, muitas pessoas têm na Bíblia como um conto, né, como algo escrito por com que alguém que escreve uma história de quadrinhos, né, escreve super-heróis. Por exemplo, quando você olha lá algumas pessoas da Marvel, né, os personagens da Marvel, da DC, sei lá quem você acompanha aí, você vai ver que eles não têm falhas, não têm defeitos, mas aqui a Bíblia, ela não oculta isso de nós. Ela relata a realidade dos acontecimentos. E assim como Davi, um grande homem de Deus, obviamente se reconciliou com o Senhor, nós conhecemos a história, né? E queremos aprender com Davi, queremos aprender com o que aconteceu também com Davi. Então a Bíblia não tapa essas coisas, né? Os defeitos e as falhas dos personagens bíblicos. Se fosse algo escrito por homens, se eu queria transmitir alguma coisa do meu coração, isso aqui o povo não precisa saber, eu quero manipular o povo, eu vou esconder isso aqui. Não é uma manipulação, a Bíblia ela não é uma manipulação. Ela é o relato escrito da história que aconteceu na nação de Israel, que nos foi registrada pelos profetas e pelos escribas, que aqui foram os escritores, né, como no caso o próprio Samuel, o escritor deste livro, né, o grande profeta Samuel também. E assim muitos outros livros, ela está ali para contar a realidade da história, os acontecimentos e os feitos de Deus através da história, por homens comuns, homens falhos, homens pecadores, assim como eu e você. Porque às vezes a gente olha os personagens da Bíblia e dizemos assim, mas é impossível isso acontecer comigo. Não, Davi era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, assim como Elias, a Bíblia diz que também era um homem sujeito às mesmas falhas, às mesmas paixões que nós, homens que tinham suas debilidades, as suas fraquezas, os seus próprios pecados, mas quando nós nos rendemos aos pés do Senhor, Ele pode fazer estes homens, falhos e pecadores como nós somos, em grandes homens usados para a glória do Seu nome. Grandes homens que fazem a diferença na sociedade e que fazem a diferença na história. Mas vai depender muito do nosso próprio posicionamento diante de Deus. E aqui eu quero compartilhar com os irmãos algo que o Senhor tem colocado no meu coração. Ao nós lermos esta história de Davi, esta história que mostra o início da queda, né, e das grandes preocupações de Davi, na verdade, ao longo da sua carreira como rei, da sua história. Queridos, para nós entendermos um pouco, aqui Davi comete um adultério, ele provoca um adultério. Ele já era casado, inclusive, com suas mulheres, e esta mulher, ela era a mulher de Urias, um homem que era soldado também do exército de Israel e que estava na guerra. A Bíblia diz que na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe, que era o comandante do exército, né, o general do exército, vamos assim dizer, né, trazendo uma palavra, né, mais atual, um general, um comandante do exército, e seus oficiais, com todo o exército de Israel. E eles foram e derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, que era uma outra cidade ali nas redondezas. Mas Davi, ele enviou esse exército, enviou Joabe, enviou o povo, mas ele ficou em sua casa, ele permaneceu em Jerusalém, ele permaneceu no palácio real, na cidade de Jerusalém. E ele estava ali descansando, porque ele era um homem de guerra, ele sempre ia à guerra. Só para você entender o contexto um pouco, né? Ele sempre participou das guerras, como era costume dos reis. A Bíblia diz que na primavera é a época em que os reis saíam para a guerra. Era costume dos líderes
partirem para as batalhas, liderarem os seus exércitos nas batalhas. Não era muitas vezes como os líderes que hoje se fazem, onde os líderes mandam os outros para a batalha, enquanto que eles ficam, como Davi, né, na retaguarda. Mas os verdadeiros líderes eram aqueles que vão à frente da batalha como exemplos para a tropa. E Davi cometeu esta falha, que se tornou numa grande falha ao decorrer da vida de Davi, e nós vamos estar vendo isso. Então, e daí Davi ocioso no seu palácio, depois de levantar de uma cesta, né, o brasileiro tem por costume depois, né, do almoço, tirar uma cestinha, né, quando podem, né, dá uma dormidinha, dá uma cochiladinha, ele se levanta do seu palácio, ele levantou-se da cama, né, na parte da tarde, e foi passear pelo terraço lá do palácio. E do terraço do palácio ele avistou uma mulher muito bonita. Esta mulher estava tomando banho. E ele mandou perguntar quem é que era essa mulher aí que estava tomando banho, que ele havia visto, que chamou a atenção dos olhos de Davi. Aí as pessoas, né, os seus servos vieram e disseram: é Betseba, filha de Eliá e mulher de Urias, o hitita, né? E Davi então mandou chamar essa mulher, que era a mulher, ele sabia que era a mulher de Urias. Não foi oculto isso dele, ela era a mulher de Urias, desse soldado que estava junto com Joabe, lutando pelo seu próprio país, lutando pelo seu povo. E ali então ele se deita com ela, diz a Bíblia. Depois dela haver tomado banho, a Bíblia diz que havia se acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Dentro da lei de Israel, dentro da lei de Moisés, a mulher menstruava, ela ficava por 7 dias impura. A Bíblia diz que depois ela tinha que fazer a sua purificação, ou seja, se lavar, tomar banho, todo aquele ritual, e daí então ela estaria pura de novo. E o homem, nesse período de menstruação, o homem não poderia tocar em mulher, porque senão também se tornaria impuro. Era uma questão de higiene, na verdade, uma lei que dentro da teologia se chama lei profilática. Dentro da lei de Israel, da lei de Moisés, há muitas dessas leis chamadas de leis profiláticas, onde Deus traz uma lei para o cuidado da saúde do povo, porque imagina, naquela época, naquele tempo não tinha o que nós temos hoje como sistema tratado de esgoto e outras formas de cuidado da higiene e da saúde do cidadão, como nós temos hoje o hospital, temos microscópico. Então, muitas coisas a Bíblia dizia que era para se lavar em água corrente. Por que se lavar em água corrente? Porque nós sabemos hoje que se nós lavarmos em água parada dentro do hospital, por exemplo, lá, como era costume até em 1700, 1800 e poucos, as pessoas se lavavam em bacias, né, alouçadas, com água parada. E havia as contaminações generalizadas, né, as contaminações hospitalares. E hoje, pelo avanço da tecnologia, com a descoberta do microscópio, sabemos que há os micro-organismos. E naquele tempo, há quase 4.000 anos atrás, Deus já dizia para o povo de Israel: lava-se com água corrente, para que você se purifique. Por que se purifique? Para que as impurezas vão embora e não fique ali dentro do mesmo lugar, dentro do mesmo ambiente e contamine os outros. Olha como é interessante, há 4.000 anos ninguém sabia disso, mas Deus sabia, e Deus revela ao povo com certeza. E por isso o povo de Israel era um povo diferenciado dos demais povos daquela região, dos bárbaros, dos gentios, porque era um povo que tinha uma visão clara das coisas de Deus e que Deus cuidou daquele povo, inclusive com leis profiláticas. Uma delas é se lavar em água corrente para evitar contaminações, né? A própria menstruação, a lavagem, a purificação, né, da mulher, para não contaminar, não pegar infecções nem nada. E assim, entre outras, tem muitas outras leis que nós podemos colocar no arcabouço de profiláticas, amém? Enfim, Davi deita-se com uma Betseba e ela engravida. E então Davi prepara, né, na sua mente, ele elabora um plano para como eu vou sair dessa agora, meu querido. Eu estou lascado. Me deitei com a mulher do homem, ela engravidou, e agora o que eu vou fazer? O cara está na guerra. Quando ele voltar, ele vai descobrir, e aí? O que ele vai fazer comigo, será? E com razão ainda, porque mesmo sendo rei, ele não ia escapar da justiça, nem de Deus, tanto é que não escapou mesmo, ele tentando ocultar as coisas. Então ele elabora um plano maquiavélico no seu coração. Já sei, vou chamar Urias, mandar que Joabe, o comandante, me envie Urias. Eu vou aqui conversar com ele e vou mandar para casa para ele se deitar com a mulher dele. Ele vai se deitar com a mulher dele, depois ele vai voltar para a guerra e ela vai achar que está grávida dele. E ele vai achar que é dele também, e eu estou safo dessa questão aí. Estou livre do né? Ninguém me descobre o meu plano, meu erro, meu pecado. Ele tentou encobrir o seu próprio pecado, irmãos. Onde muitas vezes nós também tentamos encobrir o nosso pecadinho, às vezes, não é verdade? Mas Deus enxerga todas as coisas, amados. Só que quando então ele vem, ele recebe Urias, Davi, né?
E aí Davi perguntou como se nada estivesse acontecido, como é que estava Joabe, como é que estava o exército, os soldados, como é que estava indo a guerra, como é que tá, e aí conversa vai, conversa vem, dele diz assim, vai descansar um pouco em sua casa. Davi diz para Urias, vai descansar um pouco em sua casa, lá no versículo 8, né? E aí então, lá no versículo 9, a Bíblia diz que Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas do seu senhor, né? Ou seja, os guardas do rei, e não foi para casa. E aí Davi se preocupou mais ainda, ele não foi para casa, agora como é que eu vou encobrir o meu pecado? Chama de novo Urias. E aí informaram, né, que ele não tinha ido para casa, no versículo 11, no versículo 10, assim, quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou, depois dessa viagem que tu fez de lá para cá, e todo o embate que vocês tiveram na guerra, né, entre outras coisas, depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Então Urias diz uma coisa muito interessante aqui. Urias respondeu, a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. E o meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber, ou seja, folgar, né? Comer, beber e ainda me deitar com minha mulher? Juro pelo teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Que homem de valor, que homem de caráter. O que faltou nesse momento a Davi? Um homem que tinha um caráter ilibado. Um homem que sabia o que era honra. Um homem que sabia e reconhecia o que era ser um homem honrado. Esse homem era Urias, irmãos. Ele preferiu ficar deitado com os seus guardas, né, do palácio, lá onde os guardas dormiam, na guarda, do que voltar para casa para deitar com sua mulher, comer, beber e folgar, e ter uma noite de prazeres com sua esposa, porque ele entendeu que enquanto os outros soldados do povo dele, o Joabe, o comandante do exército de Israel, estavam na guerra, combatendo o inimigo, ele não poderia fazer isso porque seria como uma traição na sua consciência, estaria traindo a sua própria consciência, e Deus, por causa da consciência de Urias, ele livrou do plano maligno de Davi, mas não livrou Davi das consequências do seu erro, do seu pecado, ainda que depois Davi envia ele de volta para a guerra. Conta o resto da história que você pode ler em casa. Davi envia ele para a guerra e diz para Joabe botar ele na frente de batalha mais feroz, para que ele morresse, e Joabe obedece ao rei, manda Urias para uma frente de batalha, onde a batalha era mais intensa, e ali Urias morre. Então ele ficou livre para pegar a mulher de Urias e tê-la como mulher. E a Bíblia diz depois que este filho acabou morrendo, e outros desdobramentos depois disso vieram, porque veio o profeta e deu uma resposta de Deus para ele, que disse que não haveria mais paz na casa dele, por causa desse pecado. Mas o que eu quero dizer, queridos irmãos, não é, eu só dei um pano de fundo para você entender a história desse contexto, desse pequeno trecho que nós lemos, se nós analisarmos qual foi o evento que foi o evento precursor, qual foi o evento precursor das desgraças de Davi? Você sabe? Alguns talvez digam deitar-se com Betseba, ou antes ainda, olhar para ela, não desviou seus olhos do pecado, da tentação, e acabou sucumbindo. Não, antes disso ainda há um evento, um fator que desencadeou todas essas coisas, irmãos. Para mim, o evento desencadeador desses eventos catastróficos que acabaram ocorrendo na vida de Davi, porque depois do adultério, morreu a criança ainda, que era o fruto desse adultério, morreu este filho de Davi com Betseba. Depois os filhos de Davi cometeram incesto, o irmão violou a irmã, né, como no caso, Amon violou Tamara, e Amon morreu porque o próprio irmão dele, Absalão, que era irmão de Tamara, matou o próprio irmão. Ou seja, começou uma sequência de desastres e desgraças na vida da família de Davi. E Amon morreu pelas mãos do seu outro irmão, Absalão. Absalão levantou uma rebelião contra o reinado de Davi, tentando usurpar o reino de Davi, seu pai, a qual teve que fugir também do seu palácio, teve que percorrer as cidades de Israel fugindo.
E depois o próprio filho de Davi, esse Absalão que havia matado seu irmão, acabou morto pelos soldados, acho que se não me engano foi pelo Joabe, o comandante do exército, né? Comandante do exército. Acabou sendo morto, mas o filho de Davi morreu por causa da consequência do pecado. E tudo isso, por que eu sei que isso era uma consequência do pecado de Davi? Porque o profeta disse que essas coisas aconteceriam antes delas acontecerem. Se você ler o capítulo 12 e em diante ali, você vai ver que essas coisas aconteceram. O próprio versículo 11, o capítulo 11 fala da resposta que veio, né, do profeta Natã. O profeta Natã veio e repreendeu Davi e trouxe essa profecia para ele, mas não é o caso que eu quero colocar aqui. Então, amados, o evento que eu creio ser o evento precursor das desgraças que acabaram ocorrendo na vida de Davi, você pode ler em casa, né, a partir desse texto, ou ter da Bíblia se quiser, não tem problema nenhum, né? Foi que creio eu, quando ele envia para a guerra o seu exército e também a Arca da Aliança. A Bíblia diz lá no versículo 11, quando a resposta de Urias diz assim: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas, e o meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Ou seja, amados, quando nós entendemos, queridos, é claro que aqui está falando de um contexto da guerra, os povos de Israel, né, os exércitos de Israel, mas aqui uma coisa que nos chama, ou que nos deveria de chamar a atenção, é que quando Davi envia a arca, porque a arca, dentro do Antigo Testamento, representava a presença de Deus, a permanência da presença de Deus. Então Deus vinha e se manifestava sobre o propiciatório, que era a tampa da arca. Então era costume de Israel, quando saíam para a guerra, levar esta arca junto, porque estavam com ela levando também junto para a peleja, para a guerra, a presença do Deus vivo. Então quando Urias responde a Davi dizendo que a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas, e Davi havia ficado em casa, ele não estava mais junto à presença de Deus, porque a presença de Deus estava lá onde estavam os homens de Deus guerreando e pelejando pelo povo. Então, amados, para mim, isto foi o precursor aonde Davi escorregou. Ele mandou a presença de Deus para a guerra, mas ele ficou em casa, acomodado na cama dele, dormindo e descansando. E este é o desencadeador de muitos outros problemas, além desses que eu relatei, outros problemas políticos que acabaram desenrolando e desencadeando na vida e no reinado de Davi, mesmo ele sendo escolhido por Deus para ser o rei de Israel, mesmo Davi tendo sido o próprio escolhido de Deus para que ele fosse o rei de Israel, não ficou livre das desgraças que acometeram a sua vida, que acometeram a sua família e que acometeram e bagunçaram o reino de Israel. Este é o evento. Tudo isso começou no momento em que ele envia para a guerra a presença de Deus, ou seja, a Arca da Aliança, como nós vemos no versículo 11. E ele fica em casa, acomodado confortavelmente no palácio. O pecado de Davi começou quando ele preferiu ficar no palácio, em vez de acompanhar a presença de Deus e o seu povo na guerra. Ali ele começou a ficar vulnerável para o pecado. Vulnerável à tentação, a tentação sendo consumada à luz do pecado, diz a Bíblia. Ali ele ficou vulnerável. Amados, e o que eu trago como reflexão para a minha vida e para compartilhar com os irmãos hoje? É melhor estar na guerra com a presença de Deus do que estar em casa, longe da presença do Senhor. É melhor estar lá na guerra, melhor estar lá no combate, do que estar em casa, longe da presença de Deus. Entendam isso, irmãos. É melhor desfrutar da companhia de Deus em meio às lutas e tribulações do que não ter dificuldade nenhuma, porém estar longe da presença de Deus. É melhor estar lá na luta, na dificuldade, na tribulação, porém cheio da presença de Deus, do que estar longe da presença de Deus sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade aparente. Prefiro estar na guerra, na luta, na dificuldade da vida, mas passar essas lutas e essas dificuldades na presença do Senhor, do que não ter nenhuma luta e nenhuma dificuldade e já não ter mais a presença de Deus na minha vida, já não sentir mais Deus em mim, porque Deus, ele é real, amados. Como diz o louvor que nós lemos, que foi tirado, inspirado pelo livro de Apocalipse, Deus é um Deus presente, Deus é um Deus que se manifesta, amados. Isso já nós não estamos mais sentindo a presença de Deus. Algo há de errado, algo há que nós devemos fazer, ou seja, fazer um exame no nosso coração, no nosso ser,
para ver se ainda nós estamos ou não na presença de Deus, para ver se ainda desfruto da presença poderosa e gloriosa do Deus vivo, ou se eu já mandei a presença de Deus para a guerra, para longe, e eu prefiro estar acomodado e acovardado em casa, sem me envolver com as coisas do Senhor. É melhor sentir o poder de Deus em meias batalhas da vida do que não sentir a presença de Deus quando nada acontece. Coloque isso no teu coração. E muitas vezes nós preferimos isso. Muitas vezes nós preferimos estarmos acomodados do que nos envolver nas coisas. É melhor eu me envolver na obra de Cristo, mesmo apesar das dificuldades, estar em sua presença, do que não me envolver em nada na obra e ser um crente frio, vazio e seco, como um galho que está prestes a morrer e ser cortado e lançado fora, como disse Jesus lá no livro de João, capítulo 15. É melhor eu ter um desgaste pessoal, talvez, porém necessário, estar combatendo o combate do Senhor, como o apóstolo Paulo se refere: combati o bom combate, guardei a fé e acabei a carreira. Se desgastou, a Bíblia diz que ele se desgastou sim, e ele disse que deixarei me desgastar por amor de vós. Ele preferiu estar em combate na vida dele. Em nenhum momento, pelo que relata as Escrituras, Paulo estava lá deleitando-se, né, na sua zona de conforto, não, a não ser no momento em que ele foi preso na sua própria casa, e aonde ele tinha uma restrição dos romanos e não poderia sair dali, ele recebia livremente as pessoas que vinham ter com ele. Mas mesmo ele estando naquela casa, no final da carreira ali, naquele momento, mesmo ele estando preso na sua casa, a qual havia sido alugada para ele, e com algumas restrições, ele recebia todo mundo para falar da palavra de Deus. Ele não se calou, ele não se acovardou, ele continuou anunciando e falando do amor de Jesus Cristo, mesmo que com perseguições, amados. Paulo foi um exemplo disso, que mesmo em meio às perseguições, ele não se acovardou, ele não se calou, mas continuou falando do amor de Jesus Cristo, que transforma vidas, amado. E muitas vezes nós nos acovardamos. Eu não falo isso para os irmãos, falo isso para mim também, para nós todos, para que nós façamos uma reflexão sincera e genuína no nosso coração. Como eu tenho sido diante do Senhor, como eu tenho tido a minha vida de discípulo diante de Deus. Eu tenho sido um discípulo autêntico e verdadeiro, que Jesus pode contar comigo para a sua obra? Ou eu prefiro estar no meu palácio e me deitar e me levantar e ficar ocioso, olhando para ver aquilo que o diabo pode me enviar para me atentar ao meu coração? Porque quando nós estamos ociosos, amados, é onde o inimigo entra para nos atentar. Você já viu aquele ditado popular, né, que diz, um ditado popular entre os crentes, na verdade, né? Mente vazia é a oficina do diabo, né? Um ditado popular entre os cristãos, né? Mente vazia é a oficina do diabo, irmão. A nossa mente vazia, desocupada, o diabo começa a te lançar coisas, te provocar tentações, porque a tua mente está desfocada, ela está ociosa, ela está vazia, literalmente, e o diabo vai começar a preencher com coisas. Ou nós preenchemos a nossa mente com as coisas de Deus, ou deixamos a nossa mente vazia. E quando nós deixamos a mente vazia, alguém vai querer colocar algo. E se nós não vigiarmos, como Davi não vigiou, Satanás entrou, botou nos olhos dele algo que ele não suportou, a tentação, amados. E nós não somos melhores do que Davi, não. Não pense você, eu sou melhor que Davi, porque nós não somos, não. Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus, porque ele se arrependia do seu pecado. Apesar de ter falhado, e aqui nos é claro isso, ter adulterado, ter pecado, mas ele se arrependeu amargamente, diz a Bíblia, se você continuar lendo. Então entenda uma coisa, que é melhor nós nos envolver com as coisas de Deus, estarmos inseridos na igreja, inseridos nesse contexto espiritual, como homens e mulheres vivos e ativos, como membros ativos do corpo, do que estar ocioso em casa, morrendo espiritualmente, esfriando espiritualmente, afastado das coisas de Deus. Entenda isso, meu querido. Entenda uma coisa, meu irmão. Quando Davi estava no momento mais forte da sua vida, você sabe qual foi o momento mais forte da vida de Davi? Quando ele estava mais espiritualmente forte, né? Com a sua fé firme. Quando foi que Davi estava ali? Quem lembra um momento, um episódio da vida de Davi? Oi? Quando ele venceu Golias? Amém? Quando ele ainda nem era rei, mas que ele era ousado, que ele era intrépido com as coisas de Deus, que ele não era vacilante na sua fé. Foi quando ele se colocou à disposição do rei na época, Saul, para lutar contra o gigante Golias. E ali ele desceu naquele vale de Elá,
onde o exército de Israel estava acampado. Você pode conferir essa história depois, no 1 Samuel capítulo 17, versículo 2, onde os exércitos de Israel acamparam-se no vale de Elá, nas partes mais baixas, embora que eles ficaram em cima de uma colina, e o Golias, em cima dos os filisteus em outra colina. Ele desceu até o ribeiro, onde o ribeiro corria, para pegar as 5 pedras, para atirar com a sua atiradeira em Golias. Ou seja, o que eu aprendo com isso? É claro que é uma história, mas eu estou fazendo uma parafrase para trazer para nós uma aplicação pessoal para nós. Entenda isso, queridos. É uma aplicação pessoal para a nossa vida. Mas quando Davi estava mais confiante em Deus, foi quando ele estava nas partes mais baixas. Quando ele estava lá embaixo no vale para lutar e combater as pelejas do Senhor. E quando Davi estava mais fraco, foi nesse momento, quando ele estava no lugar mais alto, no palácio real, em uma sacada, a qual ele viu de cima Betseba tomando banho. Ou seja, o que nós podemos retirar isso como aprendizado? Davi estava mais fraco quando ele estava no lugar mais alto no palácio, quando ele viu Betseba na sacada. Ali ele já estava, ali se distanciou da presença de Deus, infelizmente. Estava ocioso, ficou vulnerável à tentação. Ele estava numa questão, e aqui esse lugar alto podemos dizer para nós, parafraseando, como uma posição alta. Já era o rei de Israel, já era dono de tudo, entre aspas. Ele era o cara, eu sou o cara. Quando ele pensou que ele era o cara, que ele estava numa alta posição, foi um lugar onde ele trouxe grandes problemas para a vida dele. Então eu quero trazer um parênteses e um alerta para os líderes. Cuidado, líderes, e isso me inclui a mim também, para que a posição em que estamos não nos faça afastar da presença de Deus e assim começar uma vida de declínio espiritual. Porque, queridos, a posição não atrai a presença de Deus. A posição a qual nós ocupamos não atrai a presença de Deus. Não pense alguém ou algum líder que pensa que galgou alguma posição no reino que vai atrair a presença de Deus pelo fato de ele estar numa posição. Pelo contrário, é a presença de Deus em nós que atrai a posição e que nos mantém na posição. É a presença de Deus. Se Davi não tivesse arrependido, ele teria caído como Saul caiu, que se afastou da presença de Deus. O Espírito de Deus já tinha sido retirado da pessoa de Saul, e ele começou o declínio do seu reinado, começou a sucumbir, e o reinado, em vez de passar para o seu filho Jonatas, passou para Davi, a qual havia sido escolhido na época por Deus. Então, amados, nós temos que tomar esse cuidado para que a posição em que nós ocupamos não nos afaste da presença de Deus. Não adianta estar num lugar alto, mas para Deus está como se fosse no chão. Não podemos desprezar a nossa consciência, não podemos desprezar a voz que fala em nosso coração, não podemos trair a nossa consciência quando ali Deus fala, amados. Não traia a tua consciência porque Deus fala nela. E muitas vezes nós traímos a nossa própria consciência, sabemos aonde estamos errando, não é verdade? Sabemos onde estamos falhando, sabemos onde estamos deixando a desejar, mas fazemos de conta que nós não damos ouvidos à nossa consciência. E o Senhor falando, o Senhor cobrando, o Senhor te orientando, o Senhor te dizendo, faça isso, vai ali, não faz isso, está errado, cara, não vai por aí, faça isso. E nós fechamos o nosso ouvido para aquilo que Deus está falando na nossa consciência, não damos bola, traímos ela, amados, traímos ao Senhor muitas vezes. Nós temos que tomar o cuidado para que isso não ocorra. A Bíblia diz que nós não devemos endurecer a nosso serviço. Outra também, a Bíblia diz que muitos cauterizaram a sua consciência. O que isso quer dizer? Cauterizaram, ou seja, endureceram de tal modo de que não é mais sensível à voz do Espírito que nela fala, amados. Que nós não venhamos a cauterizar a nossa consciência, a nossa mente. Amém? Então, que nós, principalmente nós como liderança, tenhamos cuidado com a posição a qual nos ocupamos. Porque a posição que nós ocupamos não atrai a presença de Deus. Frise bem isso. Mas a presença de Deus é que atrai e que nos mantém na posição. Não podemos desprezar a nossa consciência, como já falei. Muitas são as dificuldades da vida, mas é melhor passar por essas dificuldades na presença de Deus do que longe dela, como nós já falamos. Nisso não há nenhum proveito para o homem de Deus, mesmo ele sendo um escolhido de Deus. Mesmo nós sendo, mas eu sou escolhido de Deus. Pergunto, Davi não era? Davi não era um escolhido de Deus, chamado para governar, chamado para reinar na nação de Israel? Era. Mas pelo descuido dele,
trouxe para a vida dele, queridos, muitos problemas, que ele teve que lidar com eles por anos. Não foi por um dia, por 2 meses, não, foi por anos, quase que próximo à sua velhice, ele teve que lidar com esses problemas. Passou muitas dificuldades, inclusive, eu poderia dizer até o resto da vida, porque perdeu um filho é pro resto da vida, não é verdade? Perdeu 2, perdeu Amon e Absalão. E a mancha em Tamar. Então, mas as consequências do erro e do pecado de Davi permaneceram para toda a vida dele. E muitas vezes nós estamos flertando com o pecado, traindo a nossa consciência, Deus nos orientando, Deus nos dirigindo, e nós nos mantendo resistentes àquilo que o Senhor está falando no nosso coração. Que nós não venhamos a ser assim, amados, porque isso não tem nenhum proveito para o homem de Deus. Ah, mas eu sou escolhido de Deus, e daí? Se nós não cuidarmos, nós caímos. Temos que tomar o cuidado. Israel, Davi por descuido, por não vigiar, acabou trazendo para dentro de sua vida, como eu já falei, muitos problemas danosos para a sua vida, mais do que ele podia imaginar. Agora Davi, além de estar lutando as guerras do Senhor, ele estava também lutando contra os seus próprios conflitos internos, dentro da sua família, lutas desnecessárias. Quando nós nos propomos a lutar as guerras do Senhor, dispostos a nos envolver nas batalhas espirituais pelo reino de nosso Senhor Jesus Cristo, e permanecemos firmes na presença do Senhor, somos guardados por Ele, e precisamos lutar, não precisamos lutar as nossas próprias guerras, que são inúteis e só nos trazem desgraças. O que eu quis dizer com isso, amados? Porque quando nós buscamos os problemas que nós mesmos juntamos com as nossas mãos, problemas desnecessários, problemas esses que não acrescentam nada em nossas vidas, e como nós gostamos de fazer isto, não é verdade? Vamos lá, eu quero juntar um problema a mais para mim, coisa que nós não precisaríamos, e tudo isso ocorre porque muitas vezes nós nos afastamos da presença de Deus, somos dirigidos por nós mesmos e não mais pelo Espírito, e quando nós somos dirigidos pela nossa própria vontade, pode ter certeza que nós vamos nos meter em confusões desnecessárias, que vão nos trazer prejuízo para a nossa vida, ao longo da nossa caminhada aqui na terra. Prejuízos esses e problemas esses que poderiam ser facilmente evitados, tão somente se eu tivesse me mantido focado na presença de Deus, focado nas batalhas do Espírito. E por eu estar focado na batalha do Espírito, nas coisas de Deus, combatendo o bom combate, como diz o apóstolo Paulo, significa que eu estarei livre dos problemas, das dificuldades da vida? Não, mas os problemas, as dificuldades da vida, que são guerras que nos sobrevêm muitas vezes, tribulações, lutas, qualquer circunstância adversa na nossa vida, que Deus permite, quando eu estou lutando as batalhas do Senhor, Ele permite com um propósito. O problema é que quando nós nos metemos em dificuldades com nossas próprias mãos, que não tem propósito nenhum, a não ser trazer dificuldades e peso para a nossa caminhada. Mas as lutas que eu luto com o Senhor e pelo Senhor, aquelas dificuldades da minha vida, aquelas lutas que podem porventura virem de encontro a mim, Ele vai ter algum propósito na minha vida. Sempre vai ter um propósito de Deus na minha vida, nas dificuldades ou lutas que Deus permite eu passar. Sempre eu vou crescer nessas batalhas, sempre eu vou ter vitória, para inclusive testemunhar acerca do poder de Deus, para contemplar os milagres, as maravilhas e a ação de Deus na minha vida. Deus sendo poderoso e grandioso, me livrando dos problemas, me livrando das dificuldades, porque como eu quero ter vitória se não há luta para que vencer? Eu só venço naquilo que estou lutando, e se eu não tenho lutas, não há de que ter vitória. Mas as pelejas que o Senhor permite vir sobre nós, quando estamos na presença do Senhor, pode ter certeza que essas já estão vencidas, basta permanecermos na presença de Deus, porque a presença de Deus está na batalha, está na guerra, como no caso de Davi. E estas lutas nós seremos mais que vencedores da palavra. Nestas lutas que Deus permite, Ele nos traz crescimento, Ele nos traz experiências. A palavra de Deus fala no Novo Testamento, experiências, e aonde nós poderemos contar milagres, revelar as maravilhas de Deus, e fazer Deus conhecido entre os povos. Deus agiu na minha vida, eu estava assim, assado, e Deus agiu na minha vida, Deus transformou meu ser, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Ou seja, testemunha acerca do poder de Deus em nossas vidas. Agora, aquelas lutas que nós nos metemos sozinhos, aonde Deus não nos colocou, mas nós mesmos nos colocamos, só traz dor de cabeça, querido, não traz nem aprendizado, só traz atraso no nosso ministério. É como que uma âncora que é amarrada em nossa perna,
que não nos faz vencer, que não nos faz alçar maiores voos. É só atraso. E quantas vezes nós vemos cristãos se arrastando espiritualmente? Ai, estou no deserto. Ai, estou no deserto sendo provado. Aí tu vai olhar para o cara que está mais tempo no deserto do que o povo de Israel, que permaneceu 40 anos. O cara já está 40, 50, 60 anos no deserto e nunca sai de lá. Deserto é natural, é comum na vida do cristão. É sim, para promover o crescimento, como eu disse. Agora, morar no deserto não é natural, não. O povo de Israel permaneceu no deserto por 40 anos porque foi rebelde, porque foi desobediente, porque rejeitou a presença de Deus. E aí Deus os castigou mantendo-os no deserto por 40 anos. Porque eles mesmos buscaram isso com as suas próprias mãos, os probleminhas que eles mesmos buscaram. E assim somos nós, às vezes permanecemos numa luta que não termina nunca, que não passa nunca, e sempre aquela luta, e sempre passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos, e o cara não sai daquilo. Mas tem lutas que o Senhor permite. Mas se você permanecer na presença de Deus, Ele te dá vitória. Nós temos exemplos claros, tanto nas Escrituras como nas vidas dos irmãos aqui. Com certeza, se algum pudesse testemunhar aqui agora, testemunharia. Eu sou uma testemunha disso. Tem dificuldades? Tem. Passei por lutas? Passei muitas. Em todas elas o Senhor me deu vitória. Tanto é que estou aqui diante dos irmãos hoje para compartilhar as nossas vitórias. Inclusive a clássica, aquela que os irmãos já sabem, né? Um caminhão passou por cima da gente, estamos aí. Vive forte e bonito. Bonito nem tanto, né? Mas estamos aí. Aí não foi o caminhão que passou por cima, assim, eu passei por baixo do caminhão. Não, foi o pneu do caminhão traseiro que passou por cima de mim. De comprido, ainda deitei assim. Era um caminhão toco. Mas era pesado igual, vou te dizer para ti. Bem pesado. E entre outras lutas, mas o Senhor nos dá vitória. Nem sequela dá. Parece, né? Pelo menos, não sei. Os irmãos que vejam de fora podem olhar alguma coisa, não, mas tem alguma coisinha aí. Né? Uma sequelinha ficou. Mas glória a Deus por isso. Então, amados, há uma enorme diferença quando lutamos na presença do Senhor e quando nós lutamos as nossas próprias batalhas, as nossas batalhas sozinhos. Que possamos escolher sempre permanecermos juntos aonde está a manifestação da presença de Deus, para que não sejamos confundidos. Deus nunca desprezou os nossos sacrifícios e esforços, que são como ofertas agradáveis a Deus e ofertas de cheiro suave. Esforça-te, tem bom ânimo, diz a palavra. Não esmoreça, não temas, né? Que nós possamos entender e saber no coração de que aonde está a presença de Deus, a vitória é certa. Não importa o tamanho da luta, não importa o tamanho da dificuldade, mas se a presença de Deus está conosco e se nós estamos com ela, nós teremos êxito em nossas batalhas, amados. Você terá êxito nas suas batalhas, eu creio, e digo isso com convicção de fé. Nós vamos ter êxito nas nossas batalhas. Deus não despreza aqueles que buscam a sua presença, porque é maravilhoso nós permanecermos na presença de Deus, irmão. Você não sabe, aquele que não está, não sabe o que está perdendo, amado. Não sabe o que está perdendo. Talvez muitos nem sequer conhecem essa presença gloriosa que nós estamos aqui falando. Algo poderoso, sobrenatural, tremendo. Você precisa experimentar isso. Isso não é uma questão psicológica, não é algo que eu posso te dar. É algo que Deus dá para aqueles que o buscam, diz a palavra. É aquilo que Deus dá quando nós rasgamos nossa alma, quando nós rasgamos nosso coração. Senhor, eu quero isso para mim. Senhor, eu quero que Tu manifeste a Tua presença na minha vida, que Tu entre em mim, como foi o cântico que nós cantamos antes, como diz o livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, entra em mim e faça morada, Senhor. Eu quero que faças morada, eu quero que a Tua presença esteja em mim, Senhor, e que a Tua presença permaneça em mim, e que eu possa desfrutar dessa presença gloriosa e poderosa que aqui aquele pastor está falando hoje. Amém, amados? Porque onde está a presença de Deus há poder, há manifestação do Espírito de Deus, há vitória. Não nos acovardemos, amados, não tenhamos medo, mas que nós possamos nos erguer e se juntarmos, e nos ajuntarmos a Deus e lutarmos por seus propósitos, para que se cumpram em nossas vidas os propósitos de Deus. Que nós possamos fazer isso, nos erguermos e não nos acovardarmos, nem termos medo, mas nos ajuntar aos planos de Deus e aos propósitos de Deus, aceitar os planos e os propósitos de Deus na minha vida. Você aceitar os propósitos de Deus na sua vida, amado,
Tenha ânimo, seja forte e corajoso, e ergam suas vozes, cinjam-se para a batalha e tomem sobre si toda a armadura de Deus. Aqui é uma junção de vários textos das Escrituras. Josué capítulo 9, né? Efésios capítulo 6, entre outros aqui. Então tenham ânimo, sejam fortes e corajosos, e ergam suas vozes, cinjam-se, vistam-se para a batalha e tomem sobre si toda a armadura de Deus e combatam o bom combate da fé, assim como fez o apóstolo Paulo, por meio de Cristo Jesus nosso Senhor, que nos deu do seu Espírito para combater, para que nós fôssemos suas testemunhas até os confins da terra, diz a palavra. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de fortaleza, espírito de moderação. Poderíamos aqui dizer, o Espírito do Senhor, ele é ousado. Amém, amados? Que nós possamos nos revestir do Senhor, nos revestir da presença de Deus e não querer viver ou nem ter uma vida fora da presença de Deus, porque é desgraçado. Prefiro estar na graça do que fora dela, e quem está fora da graça está desgraçado. Esse é o termo. A desgraça vem da palavra, né, aquele que caiu da graça, aquele que está fora e longe da presença de Deus. Aonde há a presença de Deus, há cura. Aonde há a presença de Deus, a libertação, a salvação, a transformação. Aonde há a presença de Deus, a vitória, irmãos. Amém? Amém. Então lembre-se daquilo que Deus disse para Josué: não te mandei eu? Seja forte e corajoso, erga-te. Coloque-se de pé em nome de Jesus, irmãos.